Vamos apresentar o terceiro e último vídeo desse assunto, ancoragem e emenda de armaduras. Aqui mostramos mais um exemplo de como fazer o cobrimento do diagrama de momentos fletores. No caso, nós vamos mostrar o cobrimento do diagrama de momentos fletores negativo. O cobrimento é um nome também que se dá à questão de como nós definirmos o ponto de início e de término das barras, das armaduras longitudinais, positivas e negativas. Nós temos uma viga com 2 tramos, 3 apoios, sendo 2 extremos, um interno, uma viga contínua. No apoio extremo da esquerda e da direita, são os pilares P1 e P3, nós definimos o engaste elástico por meio da rigidez da mola, como vamos aprender no exemplo numérico na próxima apostila. Para um momento máximo negativo no apoio interno, pilar P2, nós definimos 6 barras negativas, 4 na primeira camada e 2 na segunda camada. E, por simplicidade, definimos que as 6 barras têm o mesmo diâmetro. Não há necessidade, as barras podem ter diâmetros variados. Apenas que as 2 barras dos vértices geralmente têm o mesmo diâmetro. Essas 6 barras negativas, a função delas é de proporcionar resistência a esses momentos fletores negativos, desde o nulo, de um lado e de outro do pilar, até o momento máximo. Se nós definirmos as 6 barras como um único grupo, as 6 barras vão ter um mesmo comprimento. E o maior, que seria desde esse ponto de momento nulo até este, mais a ancoragem de cada lado. Então, nós teríamos o maior comprimento para as 6 barras. Mas vejam que essas 6 barras calculadas para este momento máximo, numa certa posição, o momento, por exemplo, já é metade do máximo. Então, não há necessidade de 6 barras, e sim, teoricamente, metade do momento, 3 barras. Portanto, nós podemos fazer um cobrimento de tal forma a diminuirmos o comprimento das barras e gerarmos economia desse modo. Quando nós temos, assim, as barras de tal forma a definirmos os grupos, tanto para as barras positivas quanto as negativas, as 2 barras dos vértices dos estribos, nós vamos definir como sendo um grupo. Essas outras 2 barras da primeira camada, podemos compor no mesmo grupo das 2 barras dos vértices, mas não necessariamente. Então, o que fizemos? As 2 barras dos vértices, um grupo, 2 barras N1. As 2 barras internas da primeira camada, um segundo grupo, 2N2. E as 2 barras da segunda camada, um terceiro grupo, 2N3. As 2 barras dos vértices devem cobrir a parte inferior do diagrama de momentos fletores negativos, para que, desse modo, elas duas tenham o maior comprimento, pois, além delas servirem como resistência ao momento fletor negativo, as 2 barras também trabalham como porta-estribos para a amarração dos estribos. O mesmo ocorre, como explicamos no exemplo anterior, no caso da armadura longitudinal positiva. As 2 barras dos vértices devem cobrir a parte superior do diagrama de momentos fletores positivos, para que elas tenham a maior extensão. Aliás, as 2 dos vértices serão estendidas até os apoios do vão. E devem cobrir esta parte que tem um comprimento, uma extensão maior.
as barras que nós vamos cortar antes dos apoios ficam responsáveis por resistirem aos momentos fletores positivos inferiores, para terem comprimentos menores, tá certo? Nesse desenho, nós temos a linha de fecho, o apoio interno pilar P2, o momento fletor máximo negativo, com as 6 barras, as duas N1 dos vértices, as duas internas da primeira camada, N2, e as duas N3 da segunda camada. Como elas têm o mesmo diâmetro e nós temos grupos iguais, 2, 2 e 2, cada grupo será responsável por resistir a 1/3 do momento máximo negativo no apoio. Estão vendo que esse segmento é igual a esse e igual a esse, tá? Aqui já vale nós explicarmos que este segmento, quer dizer, este momento fletor negativo resistido por essas barras desse grupo, nós temos que definir como uma razão, tá certo? Podemos definir assim, por exemplo, olha, este segmento é o momento fletor total negativo. Ele será resistido pelas 6 barras, que correspondem a uma área em centímetros quadrados. Para nós sabermos qual é este comprimento, ou este momento fletor negativo a ser resistido por essas duas barras, basta nós fazermos uma regra de 3 simples. Então, a área total das 6 barras resiste ao momento total. 2 barras têm uma certa área em centímetros quadrados, resiste a um momento X. Pronto, desta forma, nós podemos ir definindo esses segmentos resistidos pelos grupos de armaduras que nós subdividimos a armadura total. Uma outra informação, temos, como eu disse, a linha de fecho, o diagrama de momentos fletores e cálculo, a curva parabólica aqui, tá certo? Esta e esta. E a curva deslocada ou decalada de AL, AL1, AL1, AL1 e AL1. Do lado direito, o AL2, o AL2, o AL2 e o AL2. Nós fazemos esse desenho, como eu disse, é o momento fletor de cálculo. Em escala, uma escala para a horizontal e uma escala para a vertical. Geralmente as duas escalas devem ser diferentes. Esse desenho você pode fazer em um programa computacional de desenho, tipo um AutoCAD, você pode fazer à mão, e se fizer à mão, o ideal é utilizar um papel milimetrado para maior precisão. E fazer esse desenho com a maior precisão possível, certo? A decalagem AL1, AL1, AL2, vale a pena nós repetirmos que, se utilizarmos o modelo de cálculo 1 para cálculo da armadura transversal, na fórmula do AL aparece a força cortante VSD máxima. Se utilizarmos o modelo de cálculo 2, aí não aparece na fórmula de AL o valor de VSD. Mas, no caso do modelo de cálculo 1, o VSD, para o AL1, é a força cortante à esquerda do pilar P2. Para a L2, a força cortante a ser considerada é aquela à direita do pilar P2. Por quê? A direita com direita. A esquerda com força cortante à esquerda, tá certo? Nós desenhamos aqui as duas barras N1 do primeiro grupo, que, como dissemos, devem ser as mais longas, por isso que devem cobrir a parte inferior do diagrama de momentos fletores negativos. Desse ponto, mais 10φ para a esquerda, e desse ponto de momento nulo, mais 10φ para a direita, pelo menos. As duas barras N1 estão desenhadas também aqui em cima. No segundo grupo, este momento fletor, resistido pelas duas barras N2,
As barras N2 estão desenhadas aqui, esta linha horizontal, vejam. E aqui em cima nós repetimos. E as duas barras N3 do terceiro grupo, esta linha, vejam aqui, 2N3, e nós repetimos aqui. Nós precisamos definir os pontos A e B de cada grupo desses aqui para nós podermos definir o comprimento da barra a partir do momento máximo, para a direita e para a esquerda. Como nossa viga é simétrica, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Geralmente, as vigas não são simétricas. Então, esse lado, esse diagrama, não é igual a esse. Nós temos que fazer a análise dos dois lados e vamos definir, por exemplo, este comprimento, este, diferente desse. Não tem problema. Nós colocamos o valor que tiver esse comprimento, por exemplo, 300 centímetros, e aqui é menor, não tem problema, 250, colocamos 250. Agora, vamos pegar essas duas barras N1. Elas são responsáveis por resistirem a esses momentos fletores daqui até aqui, ó, esta área que delimita os momentos fletores negativos resistidos por 2N1. Vamos definir os pontos A e B, lembrando do critério da norma. Ponto A é onde a tensão na barra começa a diminuir. Onde que a tensão começa a diminuir? Onde o momento fletor resistido pelas barras daquele grupo começa a diminuir. Nessa posição do momento fletor máximo, o momento que as duas barras N1 resiste é este. Você caminha para a direita, é este. Este, constante, vejam, tá certo? Quando alcançamos esse ponto, que é o cruzamento da linha horizontal representativa das barras e a curva decalada, veja que o momento começa a diminuir, que são esses segmentos aqui, tá certo? Menores. Portanto, esse aqui é o ponto A, é onde o momento e, consequentemente, a tensão na barra começa a diminuir, porque o momento agora diminui para cá. Vejam, A das barras N1, aqui. E o ponto B é onde a tensão se torna nula. Onde? Onde o momento se torna nulo. Então, vem diminuindo, diminuindo, chega aqui nesse ponto, o momento é zero. Portanto, será o ponto B das barras N1. A partir de B, nós vamos colocar uma linha vertical 10φ à direita de B. Se for para o lado esquerdo, 10φ à esquerda de B. E também vamos colocar a partir do ponto A o comprimento de ancoragem LB necessário das barras N1. Você vai marcar em escala horizontal 80 centímetros. Tá bem, você mede 80 centímetros e faz essa linha, tá certo? Até onde essas duas barras N1 devem se estender? O comprimento maior. Portanto, não até aqui, e sim até esse ponto, 10φ à direita de B. Nós vamos medir esse comprimento daqui até aqui, na escala horizontal, e vamos escrever aqui. É o comprimento, opa, errei, é aqui, nas barras N1, tá certo? Não aqui, tá? E se é simétrico, marcamos o comprimento igual para cá. Não sendo simétrico, fazemos a mesma análise para esse lado esquerdo, tá certo? As barras N2, é a mesma análise. Vamos pegar os momentos à direita do momento negativo que as duas barras N2 existem. É este. Vem constante, tá certo? Quando chega nesse ponto, o momento vai começar a diminuir, que são esses segmentos. Portanto, aqui será o ponto A das barras N2, como escrevemos aqui. E aqui se torna um momento nulo. Será o ponto B das barras N2, que coincide com o A das barras N1. A partir daqui, nós vamos colocar, veja, olha, 10φ das barras N2
para a direita do ponto B. Então, definimos esta linha. De A das barras N2, vamos marcar o comprimento de ancoragem necessário, que nós colocamos, vem até aqui. Até onde as barras N2 vão se estender? No comprimento maior, portanto, até a posição 10φ à direita do ponto B das barras 2. Geralmente, principalmente no diagrama de momentos negativos, as barras se estendem até esse ponto, 10φ à direita do ponto B. Somente se o diagrama for muito inclinado, próximo aqui da vertical, é que esse comprimento de ancoragem vai superar o 10φ. Mas quando o diagrama é bem suave, assim, a inclinação, geralmente esse ponto fica muito distante, o ponto B muito distante do ponto A, de tal forma que o comprimento da barra acaba sendo dado pelo 10φ a partir do ponto B. Nós marcamos na escala este comprimento e vamos agora anotar aqui para as barras N2, tá certo? E as barras N3 é a mesma coisa. O momento que elas existem é este, vem constante até aqui, quando começa a curva. A partir desse ponto para a direita, os momentos são menores. Então, nós vamos ter o ponto A das barras N3 e o ponto B das barras N3. Marcamos 10φ além do ponto B das barras N3, esta linha. Desse ponto A das barras N3, marcamos o comprimento de ancoragem. O comprimento maior é este. Anotamos esse comprimento e vamos colocar aqui, e se for simétrico, aqui também. Tá certo? E desse modo, observem, nós vamos somando o comprimento de um lado e do outro do pilar, nós vamos ter o comprimento total da barra. E com essas medidas, à esquerda e à direita, nós posicionamos as barras relativamente ao centro do pilar. Tantos centímetros para a direita, tantos centímetros para a esquerda. Vamos para outro assunto. Armadura tracionada nas seções de apoio. Se nós olharmos aqui esta viga, 3 apoios, 2 tramos, quando nós aplicamos o carregamento, imagine que esta viga se deforme bastante. Imagine a flexão assim, bem acentuada sob o carregamento. O que vai acontecer? A armadura, a tendência dela ser arrancada do apoio. Principalmente a armadura nos apoios extremos. Então, nós precisamos verificar, calcular como ancorar a armadura positiva de flexão nos apoios, de tal forma que elas fiquem presas, fixadas, ancoradas nos apoios. E é isso que nós vamos estudar agora. Segundo a NBR 6118, os esforços de tração junto aos apoios de vigas simples ou contínuas devem ser resistidos por armaduras longitudinais. Então, os esforços de tração junto aos apoios necessitam de uma armadura ancorada. É isso que nós vamos aprender agora. Esse caso, quando o apoio tem momento fletor positivo. O que diz a norma? Neste caso, a armadura deve ser dimensionada para o esforço nessa seção. Geralmente, nos apoios, nós temos momentos fletores negativos, mas existe situação que pode ocorrer de existir um momento fletor positivo no apoio. O que fazemos? Dimensionamos a armadura positiva para esse momento fletor. E como é que fica a ancoragem? A ancoragem da armadura no apoio deve atender aos critérios apresentados na figura 29, item 7.2 desta apresentação. A figura 29 é aquela que a norma define os pontos A, o ponto B, aquela história de ancorar o comprimento de ancoragem a partir do ponto de tensão que começa a diminuir, que é o ponto A,
O ponto B, que a tensão é nula e devemos estender além ainda 10 φ. Então, é o que está na figura 29. Nós devemos seguir aquele critério no detalhamento desta armadura, tá bem? Essa não é uma situação comum de momento fletor positivo no apoio. Agora vamos ver armadura positiva. Como que nós vamos ancorar a armadura longitudinal positiva em apoios extremos, são esses, de vigas simples ou contínuas. Apoio extremo e apoio interno, ou intermediário. A força de tração na armadura que tende a arrancá-la do apoio extremo. FSD. A força cortante no apoio. VSD. O que acontece? Nos apoios extremos, com a decalagem AL, olha aqui, nós estamos supondo no apoio momento nulo. Aqui não tem a história do engaste elástico. Apoio simples. O diagrama de momentos fletores de cálculo. A curvatura do momento fletor positivo, tá certo? Nós, como vocês já sabem, devemos decalar ou deslocar esse diagrama horizontalmente no comprimento AL. E no apoio, inclusive. Se a força cortante que estava nesta posição, teoricamente, vem para esta posição. Continuando, então, nos apoios extremos com a decalagem AL no diagrama de momentos fletores, a reação no apoio é deslocada e surge o momento fletor no apoio dado por... É este momento fletor. Estão vendo? Quanto vale VSD vezes AL? Olha aqui a equação, tá certo? E temos uma outra equação para o momento fletor no apoio, que é o quê? Nós temos aqui FSD, a resultante na armadura tracionada. Como vocês aprenderam em concreto 1, nós temos o banzo comprimido na parte superior da viga nesse caso. Então, nós temos uma outra resultante que é RCC, no concreto comprimido. A distância entre as duas resultantes é o braço de alavanca Z. Quanto é o momento fletor nesta posição? É a resultante vezes o braço de alavanca, que está aqui. A força resultante na armadura a ser ancorada, FSD, vezes o braço de alavanca Z. Vejam que, devido à igualdade, podemos isolar a força FSD, que é o VSD vezes a L dividido por Z. VSD é a força cortante no apoio, nós conhecemos. A L, nós também calculamos com as equações que a norma propõe. Z é o braço de alavanca que nós adotamos como sendo a altura útil D, tá certo? Podemos ter VSD como sendo AL sobre D, VSD. Conhecida a força de tração, nós podemos definir a armadura a ser ancorada no apoio de tal forma a resistir ou proporcionar resistência a essa força no apoio. Aqui estão as duas equações. Esta primeira, como a norma coloca, armadura AS a ancorar no apoio extremo. 1 sobre FYD. Por quê? Porque para definir a área de armadura, a força dividido pela tensão de início de escoamento de cálculo do aço. O FSD, que é o AL sobre D vezes VSD, e se existir ainda força normal de tração atuando na viga, lá na posição do apoio, nós somamos a força normal de tração à força FSD. Se não existir força normal, a armadura ancorar no apoio será AL sobre D vezes VSD dividido por FYD. Nessa transparência, nós colocamos o critério da norma
para definir a armadura mínima a ancorar no apoio extremo. Tem que ser o maior valor entre 1/3 deste parâmetro que eu vou explicar e 1/4 do mesmo parâmetro. É muita complicação para pouca diferença. Veja que 1/3, 1/4, a diferença é pequena. A norma deveria simplificar e pegar 1/3, por exemplo, e simplificar esta análise de armadura mínima a ancorar. Mas funciona assim. AS positivo no vão. O que é? Nós estamos pensando na armadura ancorar aqui nesse apoio extremo, tá certo? É quanto que nós vamos ancorar de armadura aqui no apoio extremo. Então, lá no vão adjacente ao apoio extremo, nós temos um momento máximo positivo. E a armadura positiva para esse momento é o AS positivo no vão. Aí, como que nós vamos pegar 1/3 ou 1/4? Tem que analisar assim, olha, se o momento no apoio for zero, ou negativo de valor em módulo menor ou igual a metade do positivo do vão, a armadura mínima a ancorar será 1/3 dessa armadura positiva no vão, que é o que nós desenhamos aqui. Se este momento fletor no apoio for menor ou igual a metade do positivo no vão, a armadura a ancorar nesse apoio extremo será, no mínimo, 1/3 do AS positivo do vão. E quando será 1/4 da armadura positiva no vão? Se o momento no apoio negativo e de valor em módulo maior que a metade do positivo no vão, que é o próximo desenho, tá vendo? Maior que a metade do positivo do vão, significa que esse momento aqui no apoio é grande, então a gente pode colocar uma armadura mínima menor, ao invés de 1/3, 1/4 da positiva no vão. O próximo passo, esse item, que ainda é o mesmo, só que agora nós vamos mostrar, veja o título da figura 38, ancoragem reta da armadura longitudinal calculada segundo o comprimento de ancoragem básico nos apoios extremos. Então, nós calculamos a armadura a ancorar no apoio extremo. Tudo bem. Agora é outra questão. Quanto que nós devemos penetrar, adentrar esta armadura no apoio extremo? Que pode ser um pilar, pode ser uma outra viga de apoio. O comprimento para fixar a armadura ancorar no apoio é o comprimento de ancoragem básico LB. E aqui também o LB. Quando o apoio é uma viga, geralmente esse comprimento LB é maior do que o B, é maior que a largura do apoio. Então, nós vamos ter que fazer gancho, é o que nós vamos estudar depois na sequência. Não vai ser possível fazer uma ancoragem reta sem gancho, mostra aqui no desenho. No caso de pilar, tem duas situações. Pilar, por exemplo, 20 por 60, 20 por 80, pilar de edifício. Ele é de uma certa largura, 19, 20 centímetros, e um comprimento bem maior, 60, 80, 100, 150 centímetros. Se a viga está na direção do comprimento do pilar, imagine que aqui sejam 100 centímetros. 100 centímetros vai ser maior do que a LB. Podemos fazer ancoragem reta. Agora, imagine que a viga está apoiada na largura do pilar, 20 centímetros. Será insuficiente, pois o LB será maior do que os 20 centímetros. Aí nós vamos ter que fazer gancho e mais alguma outra coisa para podermos fazer a ancoragem em uma largura pequena do pilar. Geralmente, a armadura que nós vamos ancorar, que é aquela que nós escolhemos, tantas barras de um determinado diâmetro, proporciona uma área AS, que nós chamamos efetiva, que é geralmente diferente da área calculada teoricamente. O AS ancorar é um valor teórico. E o que acontece?
nós podemos corrigir o comprimento de ancoragem básico a ancorar para LB corrigido, corrigido por essa fração, tá certo? E observe, o LB corrigido tem um valor mínimo para ele. R mais 5,5 φ, no mínimo 6 centímetros. R é o raio de dobramento. Nós aprendemos em transparência anterior o diâmetro do pino de dobramento na curvatura do gancho. R é o raio do dobramento, metade do diâmetro. O que acontece? Se a largura efetiva do apoio, que está aqui, o que é? O B menos o comprimento. É o quanto nós temos útil, efetivo, para fixação, para ancoragem da armadura no apoio. Se o LB corrigido for maior que o LB efetivo, esse LB corrigido vem parar aqui fora. Lógico que a gente não pode fazer a ancoragem lá de fora do pilar. Então, o que fazemos para contornar essa situação? É o próximo passo, que está escrito aqui embaixo. Ancoragem com gancho. Veja que agora nós vamos fazer o gancho quando o comprimento de ancoragem efetivo do apoio é menor que o comprimento de ancoragem reto, LB corrigido. Nós vamos pegar o LB corrigido, que é este parâmetro, e vamos diminuir em 30%, multiplicando por 0,7, pelo fato de colocarmos o gancho. Podem observar em uma transparência anterior que nós podemos diminuir o comprimento de ancoragem básico colocando o gancho. O gancho melhora a fixação, a ancoragem da armadura no concreto. Quanto? Em 30%. E vejam que nós temos que atender aquele comprimento mínimo. Mas muitas vezes acontece, como eu estava falando para vocês, quando a viga está apoiada ao longo da largura do pilar, 20 centímetros, 19 centímetros, ou o apoio é uma outra viga. A largura efetiva do apoio é pequena. O que vai acontecer? Esse gancho supera, esse comprimento LB do gancho, supera o LB efetivo, e o gancho ficaria aqui fora. Não pode. O que fazemos nesse caso? Aí, agora, nós vamos ancorar a armadura no LB efetivo do apoio com gancho e vamos aumentar a armadura ancorar, do AS ancorar teórico para a armadura AS corrigida, que será maior do que a armadura AS ancorar. Nessa razão, 0,7, pelo fato de existir o gancho previsto, e na razão LB, que é quanto nós precisamos ancorar, para o quanto nós temos de comprimento para ancorar, que é o LB efetivo. Nós podemos, então, dizer assim, existem duas aqui possibilidades simples que podemos fazer. Uma é colocar a armadura longitudinal positiva, vindo lá do vão do tramo e adentrando desta forma com a armadura S corrigida. Mas acontece que às vezes, e é muito comum, aliás, nós vimos lá do momento fletor positivo máximo apenas com 2 barras dos vértices inferiores do estribo, que são obrigatórias de penetrarem no apoio. Então, nós vamos trazer todas as barras do momento máximo para o apoio, para atender o AS corrigido, ou uma parte dela. Pode ficar antieconômico. Então, o que nós podemos fazer é o próximo passo, que é utilizar grampos. Nós vamos calcular a área de grampos. Quanto? A área AS corrigido, que é a quanto nós precisamos ancorar dentro do LB efetivo com gancho, menos AS efetivo, que é, por exemplo, 2 barras que nós trouxermos lá do
momento máximo positivo, as duas dos vértices, que são essas duas que eu estou indicando, é o AS efetivo. Quanto sobra para os grampos? A diferença para o AS corrigido. O grampo, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, é uma armadura em forma de U, que laça externamente os ganchos. Então, esses grampos passam aqui por fora. O comprimento do gancho, vejam, 100 vezes o diâmetro dele. Apoio intermediário de vigas contínuas. Vejam que tudo isso que nós estávamos falando está aqui no título para apoios extremos. Ó, tudo isso é apoio extremo, tá? Agora vamos para o apoio interno ou intermediário das vigas contínuas. Como já existe um grande momento fletor negativo, geralmente nesses apoios internos, aí não há necessidade de calcular uma armadura ancorar. Basta nós colocarmos a mínima, a maior entre 1/3 do positivo no vão ou 1/4 do positivo do vão. Valendo esta regra, podemos, a favor da segurança, a diferença é pequena, considerarmos 1/3 do S do vão, vamos ancorar no apoio interno, tanto a armadura positiva do lado esquerdo, quanto a armadura positiva do lado direito, tá certo? E quanto que nós vamos adentrar esta armadura a ancorar no apoio interno? Geralmente, o ponto onde a tensão começa a diminuir, que é o ponto A, está muito distante do apoio interno, pelo fato do momento fletor negativo. Então, a norma diz, passe a barra pelo menos 10 vezes o seu próprio diâmetro da face interna. Estão vendo? Último tópico, que é a ancoragem de armadura negativa em apoios extremos. Agora, vejam, nós vamos falar de armadura negativa. Vejam esse nó deste pórtico. Nós temos o momento na viga é este, tá vendo? O momento no lance inferior do pilar, são esses momentos, inferior. No lance superior do pilar, são esses momentos. Quando nós dimensionarmos os pilares no final dessa disciplina, nós vamos calcular esses momentos, o inferior e o superior, para dimensionarmos a armadura do lance do pilar, considerando o momento fletor mais a força normal de compressão que atua no lance do pilar. Aqui mostra um esquema do livro do Leonhardt, como é que as trajetórias das tensões ocorrem, deixo para vocês olharem em casa. O Leonhardt indica colocar esta armadura inclinada nesses nós de viga com pilar extremo. Geralmente, essas bases não são utilizadas na prática. E a recomendação que vamos seguir aqui é de que a armadura negativa da viga na ligação com o pilar extremo tenha o pino de dobramento e, a partir do centro do pino de dobramento, a barra se estenda pelo menos 35 vezes o diâmetro da barra. Esta é a indicação de Leonhardt, e não é, assim, algo único, existem outros critérios com outros comprimentos diferentes para a ancoragem desta armadura negativa no apoio extremo. E é aqui que nós terminamos. No próximo vídeo, próxima aula, nós vamos estudar a apostila de vigas de concreto armado, onde eu vou apresentar mais informações teóricas e da norma NBS 6118 para o projeto de vigas e um exemplo numérico onde nós procuramos realçar todas essas informações que nós aprendemos até aqui. Obrigado, vamos estudar.